Opa, vamos para mais uma aula aqui de classe de palavra, verbos. Esse é do livro, segunda edição de verbo, onde ele já tem o assunto e no final ele tem um dicionário com a lista, catalogado mais ou menos 1.004 verbos. Esse segundo livro aqui, a segunda edição, tem 326 verbos conjugados para a pessoa brincar um pouquinho. Para material de consulta, de pesquisa, é muito bom. Só que aqui é uma fonte bem elaborada, confiável, levou mais ou menos 3 a 4 meses para montar todo esse material aqui. Então, o próximo assunto é o seguinte, é mais ou menos a aula 3 aqui, eu tenho que mandar para os meus leitores, né, que também estão lendo muito esse livro, comprando muito e-book, então é bom ter algumas aulinhas explicando aqui. Ó, tempos e modo dos verbos, são 8 tempos, os tempos do verbo. Então, eu tenho o modo indicativo, né? Aí no modo indicativo tem presente, passado, futuro e passado do passado. Esse passado do passado, a gente aprendeu ele na escola como pretérito do pretérito. Ou seja, pretérito no português, na gramática portuguesa, é passado. Só que como causa muita confusão, no meu livro está passado do passado. Ele foi traduzido de pretérito do pretérito para passado do passado. Tem mais? Tem mais. Esse livro vai se adeter só a esses 4 tempos, que são os tempos presente, passado e futuro, seriam os tempos primitivos de qualquer verbo. Os tempos mais avançados seriam passado do passado e futuro do presente, por aí vai. Tá? Por enquanto vai ser só isso. Na próxima edição do livro, essa é a segunda edição, na terceira edição, ele já vai trazer esses outros assuntos. Por isso aqui já dá pra gente ter uma base legal do que vai aprender. Então aqui, ó, presente, né? Amo, acredito, parto, etc. Ele perde o modo infinitivo do verbo amar, acreditar, partir. Ele perde o AR ele fica sem o R. Então amo, acredito, parto. Passado, amei, acreditei, parti. Futuro, amarei, acreditarei, partirei. O passado do passado, que é o pretérito do pretérito, ó. Amava, amávamos e amavam. Então ele está na primeira pessoa, ele está em 3 tempos. Amava, amávamos e amava. Eu tenho um tempo simples do verbo. Qual é o tempo simples do verbo? O verbo é conjugado com apenas ele mesmo. Isso é considerado o tempo simples do verbo. Eu tenho um tempo composto do verbo. O tempo composto do verbo, o verbo é conjugado com o verbo auxiliar que necessite ou não necessite. Então, o tempo composto do verbo, se eu preciso, pronto, o verbo prazer, que é um verbo defectivo, eu preciso de um auxiliar para fazer um tempo composto dele, né? Então, o tempo composto dele seria eu tenho prazer. Eu estou usando o verbo ter com tenho prazer. Beleza. Esse é o tempo composto. Mas caso ele precise, no caso desse verbo, ele é defectivo, ele precisa. Mas tem verbo que não precisa, mas mesmo assim eu posso utilizar o tempo composto. Eu posso utilizar um verbo auxiliar para auxiliar o outro verbo. Né? Agora tem os tempos primitivos. Ó, os tempos primitivos já diz, são as origens. Né? O verbo é primitivo quando está no tempo infinitivo impessoal. Presente e pretérito, ou seja, presente e passado. Acabei colocando pretérito aqui, presente e passado. Tempos derivados. Tempos derivados. O verbo é derivado quando estão no tempo futuro. Imperativo, masculino e feminino, gerúndio e particípio. Isso aqui são a derivação do verbo. Aí eu tenho o outro tempo que é o gerúndio. O gerúndio indica, o tempo indica uma ação que está acontecendo naquele momento. O gerúndio é quando o verbo está indicando a ação que está acontecendo naquele momento. Eu tenho particípio, tá? Eu estou escrevendo um texto e eu preciso indicar o particípio. O que é o particípio? Particípio é quando o verbo está indicando uma ação do gênero masculino ou do gênero feminino, ou ambos, que aconteceu no passado de maneira que não será conjugado com os pronomes pessoais. Então, esse particípio, eu não preciso dos pronomes pessoais para conjugar ele. Ele está acontecendo naquele momento. Então, aí eu tenho um tempo imperativo, como o nome já diz, né? Imperativo é quando o verbo dá um mandado ou uma ordem para que a pessoa execute, seja do gênero masculino e do gênero feminino, e ambos. Então, como eu te falei, esse livro aqui, ele tem conjugado, a nossa gramática portuguesa, na classe de palavras verbos,
foi catalogado mais ou menos na nossa gramática portuguesa 1004 verbos, ou seja, eu tenho um leque de 1004 verbos para utilizar tudo que eu estou falando nesse exato momento, que eu estou explicando. Nesse leque de 1004 verbos, suponhamos que para explicar até agora eu tenho utilizado uns 100 verbos mais ou menos. Não foi contabilizado, mas dá para contabilizar. Então, essa segunda edição desse livro de verbos aqui, que foi muito vendido no Japão, lido no Japão, mais os e-books lá, né? A lista de 326 verbos conjugados. Por que eu fiz isso? Porque como um estudante, eu precisava de um material bom, um material que eu confiasse. A gente tem muito material, mas às vezes a gente não sabe se aquele material é um material de ponta, que a gente pode confiar, né? Muitas pessoas se identificam, mas muitas vezes a gente não sabe nem quem são. Então o que é que eu fiz? Eu cataloguei 1004 verbos, coloquei na segunda edição 326 verbos conjugados. Tá aqui, ó. Abençoar, abolir, abranger, abrigar, aceitar, aconselhar, acordar, acreditar, acrescentar, adicionar, administrar, admirar, adorar, divertir, agarrar, agir, aglomerar, agradar, agradecer, aguar, aguar que é do verbo aguar, ajudar, alcançar, alimentar, alugar, alumiar, amar, amarrar, amontoar, amparar, analisar. Então com A, o seu dicionário de verbos, isso aqui já é o dicionário de verbos, tá? É a lista, seria o sumário aqui onde você vai encontrar ele mais na frente. Então só antepor, anular, então ele vai do A, ele vai ter 57. O último aqui foi catalogado avançar. Tem mais? Tem mais sim. Só que a gente, colocando 57 verbos com início avançar, com início A, e depois a gente entra aqui, ó, um B, ó, aqui na letra da frente está dizendo que ele é o de número 58, mas com a letra B ele é o primeiro, é 1.0. Ele é o de número 59, mas com a letra B ele é o 2.0. Porque está em ordem alfabética. A gente pediu para a planilha organizar, para ganhar tempo. Então, ó, bater, bloquear, brecar, brincar e buscar. Aí eu entro para a letra C. E assim vai. E nessa brincadeira a gente já vai tipo de A a Z, né? Caçar, cair, cancelar, carregar. Tem um número total do verbo desde 1 até 326 e tem um número que reinicia cada letra. Tipo aqui, ó, a letra C tem 1.0, 2.0, 3.0. Por que foi feito desse jeito? Para diferenciar, para a gente saber. Eu tenho catalogado aqui, por exemplo, com a letra C, eu tenho catalogado aqui no meu dicionário de verbos, eu tenho 21 verbos com a letra C. Dentro desse 21, de repente, pode ser algum que a gente precisa. Se não for, a gente pode simplesmente pegar a tabelinha lá e jogar ele lá dentro e dá para conjugar ou configurar uma planilha do Excel que ele conjuga para a gente. Porque daí eu tenho certeza que aquilo aí está correto, né? Então, aí o 84 já começa com a letra D, que é o primeiro. Dançar, dar, debulhar, o verbo dar, debulhar, decidir, decretar. Então, quantos eu tenho com a letra D? Foi catalogado mais ou menos aqui, ó, dividir, dizer, dizimar, que é o verbo do dízimo, e dormir. 29 verbos. Tá. Esse é o sumário, seria um índice, tá? Então a gente vai nele aqui. Vamos aqui para a gente ver a primeira, para a gente encerrar essa terceira aula aqui. E a gente vai para a próxima. Ó, tabela de 326 no modo indicativo. Então tá aqui, ó. Como que funciona essa tabela? Vamos lá. Então, lá no índice, lá tem lá, verbo 1, tá aqui, ó. Verbo 1, ó. Verbo infinitivo pessoal, abençoar. Por que pessoal? Porque usa os pronomes pessoais. Se ele usa os pronomes pessoais, ele não é indicando tempo, ele não é impessoal, ele é pessoal. Essa é a nomenclatura da gramática real portuguesa. Real portuguesa. Mas a gramática brasileira não é assim, tá? Não importa a gramática brasileira para mim. O que importa é que quando eu for escrever algo, eu escreva algo que não traga confusão. Que tudo que está sendo escrito lá a pessoa consiga ler e entender. Tá? Então, é assim que funciona. Aí eu tenho ali, ó, o verbo, o radical abençoo. Aí eu tenho a primeira pessoa, tá? Eu vou dar só uma mostrada aqui, ó. Eu abençoo, ó, presente. Aqui tá no presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro. E aqui eles vêm embaixo, abençoa, abençoei, abençoa. Tá? Então aqui eu tenho a lista do pronome. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ok? Aqui embaixo eu vou ter o imperativo,
abençoem. Eu tenho no singular e no plural imperativo aqui, ó. Aqui eu vou ter o gerúndio também. O gerúndio eu não vou ter singular e plural, eu só tenho um modo só que é abençoando. Está acontecendo naquele momento. Mas o particípio eu tenho masculino e feminino. Eu participo abençoado e abençoada. Masculino e feminino. O que é interessante aqui com esse tipo de tabela, para a gente poder entender, é que quando você chega no determinado verbo, né, no determinado verbo aparecer, por exemplo, não sei se vai estar aqui, mas eu tinha feito uma brincadeira. A gente vai ver que o verbo no particípio aparecer, ele vai ficar aparecido e aparecida. Ele vai dar dois nomes, ele vai dar dois números, ele vai ser o verbo do particípio masculino e o verbo do particípio feminino, seria aparecido e aparecida. A gente vai ver que vai ser nomes ou sobrenomes de pessoas. Então, o nome aparecido e o nome aparecida são do verbo aparecer, do particípio, tá? Tem o imperativo, gerúndio e particípio. Do particípio tem do gênero masculino e do gênero feminino. Ó, em nenhum livro você vai encontrar o verbo conjugado desse jeito, tá? Tá vendo? Imperativo, singular, plural, gerúndio. Só tem num tempo e o particípio, masculino e feminino. E aqui tem todos os pronomes, tudo conjugado, bonitinho, tabeladinho. E nesse aqui vem, esse aqui é o que? O verbo 1, tá aqui indicando o verbo 1, tá? Aí o verbo 2, tá aqui, ó, o verbo 2, qual que é? O verbo 2 já tá na tabela, infinitivo pessoal, abolir, que é abolir. E aqui vem, ó, o verbo 3, infinitivo pessoal, que seria o abranger, né? Ó, esse aqui já é um verbo mudante, ó. O verbo abranger vem abrangeres, abrangemos, abrangerdes, abrangerem. Por que eu coloquei isso aqui? Porque é para mostrar que ele é um verbo abundante, tá vendo? Abranger, ele aceita várias formas, tá vendo? Ele é um verbo, tá? Tá ok? E por aí vai. Então, quando você começa a trabalhar com o verbo conjugado dessa forma, e você tem aqui, ó, imperativo, singular, abrigue, plural, abriguem, abriguem. Gerúndio, abrigando, tá? Estamos abrigando as pessoas lá do Rio Grande do Sul, né? Estamos arranjando abrigo, estamos abrigando, né? Abrigo, abrigando, ó, já virou abrigo, virou um substantivo. Abrigando é o gerúndio do verbo abrigar. É particípio, né? Masculino abrigar, abrigado, estão abrigados, e feminino estão abrigada, tá? Então tem o masculino e feminino, tem abrigado no singular e abrigado, abrigada no singular e no plural, abrigado e abrigados. Tá? Então é muito mais interessante a maneira como você aprende organizando dessa forma, que aí toda vez que você lê, o seu cérebro ele vai absorver isso aí, porque o modo como você elabora o conteúdo, ele te ajuda a arrumar as coisas. É diferente você colocar o texto de baixo para cima, o meio no final, final no começo, gera... o cérebro ele não foi feito, tá? O nosso cérebro não foi feito para trabalhar dessa maneira, ele foi feito para trabalhar de uma maneira organizada. Quer ver, todo dia você pega a chave e bota no local. Se você não ficar brincando com sua mente desse jeito, uma hora você não vai saber onde colocou. Mas todo dia você coloca ela no clavicário, um lugar específico para colocar sua chave, você vai achar ela lá. Seja jovem, novo, idoso, não tem memória boa. E uma hora você coloca em qualquer canto, você não vai saber onde colocou. Porque são itens pequenos. E por ser itens pequenos, muitas vezes você não está com outras coisas para pensando outros itens, vai acabar que você não registra aquele local onde você colocou ali, tá? Então, esses livros é feito, elaborado de acordo com a psique humana. O que é a psique humana? É um método didático onde é mais fácil a pessoa aprender através desse método aqui de senso, consenso, explicação e organização, do que um método onde eu fico só perguntando e querendo que a pessoa dê a resposta. Porque o método de brainstorm. Esse brainstorm ele não é um método de aprendizado, ele é um método para bombardear a pessoa para ver até quando a pessoa consegue responder ou entrar em contradição.
Então, se eu ficar perguntando o que é que é o verbo infinitivo, o que é que é o verbo pessoal, o que é que eu não sei o que, isso aí a gente faz na prova e geralmente são algumas perguntas só, não é uma tempestade mental de pergunta. Tá? Esse brainstorm só é usado para exame psicólogo, psiquiatra, ou a gente também não utiliza uma tempestade de pergunta mental para poder utilizar. Se inscreva no nosso canal, vai ter muito mais conteúdo aqui bom. Compre o livro lá na Amazon, tá? Eu não vendo livro, a Amazon tem um contrato exclusivo comigo para vender meus livros. Você vai achar ele em capa dura, em capa comum e em e-book. Ou seja, se comprar o capa dura ou capa comum, é só entrar em contato, mandar o comprovante do pagamento, eu te mando o e-book exclusivo pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Tá? Eu faço essa promoção, eu te mando o digital, porque o digital você vai ter o livro em casa para poder pesquisar ou qualquer outra pessoa usar, e você vai ter o digital no seu celular para a hora que você precisar estudar, fazer uma pesquisa, ele vai tá lá, digitalmente. Porque o digital, uma hora você acaba pagando, perde ele some, e se você tiver o físico, ele vai estar sempre lá, a não sei que perca ele ou pegue fogo. Muito obrigado e até a próxima.